só gravar, professor. Tá gravando, tá? Cobrar direitos autorais da nossa imagem se gravar. Tá, por favor, ninguém... Acho que todo mundo tem acesso a cancelar a gravação. Por favor, ninguém cancele, tá? Então, quem não estiver presente vai perder o conteúdo. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou iniciar, então. Antes da gente entrar no conteúdo da aula de hoje, eu vou só dar uma revisada rapidinho na avaliação, a parte da aula de avaliação. Tá? Vocês querem que eu explique a planilha, explique o cálculo? Qual que seriam as dúvidas dessa aula? Eu acho o cálculo seria melhor, né? Então, deixa eu abrir aqui para a gente entrar. Se der tempo também os dois, seria melhor ainda. A planilha... Certo seria cada um fazer a sua, né? Essa planilha da avaliação de sistema de irrigação? É aquele último que ele mandou de É o desvio. sistema. Uhum. Tá, então vamos aqui. Vocês não estão vendo a minha tela ainda, né? Você já mandou a correção dela, eu nem abri. Pessoal, todo mundo está enxergando a minha tela? Sim. Estamos. Tá? Seguinte, eu não estou vendo mais vocês, então se alguém quiser parar, fazer uma pergunta, ativem o microfone, tá? Falem aqui para eu poder ouvir. Beleza. Então é o seguinte, pessoal, vamos fazer um breve resumo desta aula de avaliação. Tá? O que é avaliar um sistema? É ver se esse sistema está uniforme. Tá? Se está caindo a mesma quantidade de água em toda a área irrigada. Tá? Por quê? O que nós falamos na aula? Vocês fizeram um monte de cálculo para aprender a fazer manejo de sistema. Tá? Quantas horas o sistema precisa ficar ligado. Tá? Então, vocês fizeram lá, calcularam lâmina líquida, lâmina bruta, tempo de irrigação, mas nada disso vai adiantar se o sistema estiver desuniforme. Se num ponto do sistema estiver caindo uma lâmina, se no outro ponto estiver caindo outro. Então, esse cálculo aqui é para a gente ver a uniformidade do sistema. Tá? Os dois coeficientes mais usados são esses, Cook, tá? Coeficiente de uniformidade de Christiansen, e o UD, tá? Ou CUD, coeficiente de uniformidade. Tá? Aqui, voltou. Tá? Tá? Então, esses dois. Tá? Então, o CUD, que é o coeficiente de uniformidade de distribuição, então, CUD, o D, é a mesma coisa. Tá? Então, o Cook e o coeficiente de uniformidade de distribuição. O CUD ou o D, eu não gosto muito, tá? Por quê? Porque ele vai sempre puxar para o lado negativo. Porque ele vai sempre usar só 1/4 dos valores. 1/4 de piores valores, tá? Então, normalmente, ele sempre vai ter uma tendência a dar um resultado menor que o Cook. Tá? Então, particularmente, eu gosto mais do Cook, utilizo mais o Cook, tá? E cobro mais o Cook. Tá? Como que vocês vão calcular o Cook? O Cook nada mais é do que a soma dos desvios dividido pelo número de coletores ou número de amostras vezes a lâmina média. Tá? Esse resultado vocês subtraem, fazem 1 menos esse resultado. Então, o que vocês vão fazer? Tá? Como vocês vão distribuir esses coletores? Tá? Foi aquilo que nós mostramos. Se eu estiver falando de um sistema de aspersão, tá? Ou eu faço essa distribuição em malha, tá? Ou eu faço em X. Tá? Claro que se eu estou falando de malha, eu consigo fazer uma amostragem muito mais completa. Tá? Mas se não, eu faço em X entre as aspersores. Tá? Se eu estiver falando de uma irrigação localizada, nós estamos falando de... aqui, então, como a gente mostrou nas fotos, a distribuição dos coletores. Tá? O que são esses coletores? Tá?
eles podem ser ou coletores que já são vendidos para fazer essa amostragem, como esse kit da Fabrimar que eu falei. Então, esse kit da Fabrimar ele já vem com os coletores e um copinho de leitura. Então, quando você pega a água que está nesse coletor e joga para esse copinho, ele já dá a leitura em milímetros. Tá? Então, ele já dá uma leitura direta. Ah, professor, eu não tenho esse kit da Fabrimar. Pode usar qualquer coisa. Tá? O que a gente usa muito em aula prática, por exemplo, que vocês viram aqui na foto, ó, são latinhas. Tá? Então, aquelas latinhas de Nescau, tá? E cortadas a rebarba ali, né, para ficarem lisas, tá? E nós utilizamos essa latinha. Pode ser uma outra latinha, lata de óleo, lata de milho, qualquer coletor. Tá? O que é importante? Tá? Que você consiga colocar ele em pé, tá? Então numa altura aí que a cultura não atrapalhe. Tá? Então, se é uma área que está com cultura, ele precisa estar acima da cultura. Tá? E que fique ali nivelado, que não fique torto e que tenha um diâmetro de coleta conhecido. Tá? Então, eu não posso, se eu estiver usando diferentes latinhas, na hora de calcular a área, eu preciso ter a área de cada latinha. Tá? Se a gente usa um coletor padrão, com uma área de coleta padrão, tá? É a mesma área em todos os cálculos. Tá? E essa área ela tem que ser uniforme. Tá? Então, beleza. Falamos de aspersão. Se for irrigação localizada. Olha a época que eu era magro aqui. Tá? Então, o que acontece é irrigação localizada? Estamos falando ou de microaspersão ou de gotejamento. Tá? Então, da mesma forma, óbvio, se eu conseguir avaliar todos os microaspersores, um por um, eu vou ter uma avaliação muito mais completa. Tá? Mas não preciso ter esse rigor. Então, a gente faz a amostragem da melhor maneira possível. Então, separando aqui de 3 a 4 linhas para serem amostradas, início, meio e fim. Aí, dentro de cada linha, o mesmo critério. Avaliando aí início, meio e fim. Tá? Então, aqui esse exemplo foi avaliado a primeira, o primeiro um terço, o segundo terço e o final. Tá? Tanto em número de emissores, quanto em número de linhas. Tranquilo até aqui? Tá? Se qualquer dúvida, me chama. Tá? E aí, no caso, se eu não tenho o coletor padrão, como da Fabrimar, eu faço esse coletor caseiro que eu tiver, e aí depois eu preciso fazer a leitura utilizando uma proveta. Tá? Aí eu preciso de uma proveta, não tem outra forma. E aí eu vou ler a quantidade que tem ali. Tá? A mesma forma em irrigação localizada. A diferença aqui na irrigação localizada, como eu vou fazer essa coleta emissor por emissor, eu já posso fazer a coleta direto numa proveta. Tá? Então, eu já coleto aqui na proveta e faço a leitura. Tá? Um detalhe, eu acredito que eu tenha comentado isso no vídeo. Se é um microaspersor, por exemplo, tá? Eu não posso tirar o microaspersor para fazer a coleta. Tá? Então, vou tirar o microaspersor aqui e vou coletar direto o que sai no tubo. Não pode, a vazão vai ser diferente. Tá? Então, ele tem que estar aqui e ele tem que estar rodando. Tá? Também não pode parar ele. Tá? Então, só dando um exemplo aí, se for um microaspersor. Tá? Então, vamos lá. Fiz a coleta. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Tranquilo? Tá. Sim. Tranquilo. Então, vamos lá. Deixa eu achar as planilhas que eu usei para vocês aqui, de correção. Um pouquinho de paciência que o computador é meio devagar, tá? Então, aqui, ó.
os dois exemplos que eu passei, tá? Aqui, irrigação localizada, essa planilha aqui, e aqui, irrigação por aspersão, tá? Irrigação localizada, aqui é aquele exemplo. Então, aqui, tá? O número das linhas que nós pegamos, então linha 4, 12, 18, aqui só um exemplo, tá, pessoal? E o número dos emissores. Então, na linha 4, primeiro emissor, o 10º e o 20º. A mesma coisa para as outras. Tá? Aqui, 19º, que provavelmente não tinha o 20º emissor. Normalmente, lá no campo, o que nós fazemos? Para cada emissor, nós fazemos uma média de 3 coletas. Tá? Então, marco lá 30 segundos, por exemplo, tá? 30 segundos, coleta uma vez. Descarto, mais 30 segundos, coleta outra vez. 30 segundos, outra vez. Então, normalmente a gente faz uma média de pelo menos 3 coletas para cada emissor, tá? Óbvio, isso vai depender do tempo que você tem que fazer essa avaliação, do número de pessoas, tá? Ah, professor, vou ter que fazer rápido aqui, estou com pouca gente, posso fazer só uma leitura por emissor? Pode, velho. Quanto mais, o que nós falamos? Quanto maior o número de repetições, melhor o seu resultado, tá? Mas se você não pode fazer várias repetições, se você fizer uma repetição, tá valendo, tá? Aqui, para vocês, eu só mandei uma repetição para não complicar, tá? Mas eu poderia ter aqui repetição 1, repetição 2, repetição 3, e aí vocês iam fazer a média entre as repetições, tá? Aqui no caso, só mandei uma repetição para não dificultar. Então aqui, ó, para o emissor 1 foi coletado 750 ml, tá? Só que foi coletado 750 ml em quanto tempo? Em 30,99 segundos, tá? Nós precisamos transformar isso em litros por hora. Tá? Por que tem que transformar em litros por hora? Para trazer todo mundo para o mesmo padrão. Tá? Porque se eu não transformo em litros por hora, nesse aqui eu coletei em 30,99, esse aqui 31, esse aqui 29, tá? Então, se eu trago todo mundo para litros por hora, eu trago todo mundo no mesmo patamar. Tá? Como que eu faço essa transformação? Primeiro, isso aqui tem ml, para transformar em litros, eu divido por 1000. Até aí tranquilo, né? Então, dividi por 1000, passei para ml, para litros, perdão. Então, 750 ml virou 0,75 litros. Tá? Agora eu tenho que passar de litros para litros por hora. Tá? Regra de 3 simples. Tá? 0,75 litros, tá? Foi coletado em 30,99 segundos. Tá? Quantos segundos tem uma hora? 3.600. Tá? Tá aqui. Então, foi 0,75 para 30,99, x para 3.600. Tá? Então, dá esse resultado aqui. Tá? Aquela regrinha de 3, 0,75 tá, para 30,99, x para 3.600. Então, só pega 0,75 vezes 3.600, tá, dividido por 30,9. Tá? Ou o contrário, divide por 30,99 e multiplica por 3.600. Da mesma coisa. Tá? Chegamos aqui em litros por segundo. Tá? Por hora, perdão. Então, aquele 0,75 litros passou para 87,12, porque agora ele está em litros por hora. Tá? Vou fazer essa mesma conversão para todos. Tá? Mesmo cálculo. Isso para todos os emissores. Tá? Agora, o que eu vou achar? Primeiro, a média geral. Tá? Professor, mas naquela tabela que você mandou para nós lá, não tinha essa tabela de volume por litro, não? Aonde? Não, mas isso daí vocês tinham que calcular.
O Por quê? vídeo. Não tinha não. Na explicação lá no exemplo que você pediu para nós preencher a tabela, não tinha esse volume por litro aí, não. Peraí, deixa eu Era ver. só linha, emissor, volume por ml, tempo por segundo, vazão por hora, litros por hora e desvio. E tinha a vazão média, né? Não, mas mudou, né, do exemplo pro que era para nós fazer. Acho que eu não coloquei esse Cadê? negócio aí. Então, é porque o desvio precisa da vazão média, não precisa? Peraí, deixa eu abrir a lista que eu mandei para vocês aqui. No final do vídeo, eu acho que tava ela, ali, a planilha. Ô, Nilton, você falou exemplo, né? Não, eu mandei para vocês. É o vídeo que Ah, você o tá exemplo falando? tá diferente. É o que tá no final do vídeo lá. É. Que tá no final do vídeo que eu mandei para vocês fazerem. Não, o que você do mandou vídeo. para fazer? Do final do vídeo. É que do vídeo tá diferente. É isso aí mesmo. Explicação. Ô, professor, eu acho que o que eles estão querendo dizer é que, tipo assim, na planilha do senhor, que o senhor está mexendo aí agora, tem uma coluna que tá coluna a mais. especificamente em litros. Que Então, essa coluna, na verdade, primeiro o senhor dividiu o valor de ml por 1000 para transformar em litros. Isso, deixa eu só achar, eu não tô achando a planilha que eu mandei para vocês aqui. É que lá tinha vazão média. Eu fiz essa transformação para litro, só que eu não coloquei na tabela. Eu fiz ela para depois descobrir o tempo para poder saber a vazão por hora. Eu também não, eu fiz direto. Aqui, a lista CUT. Deixa eu abrir ela aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Ó, tá aqui o que eu mandei para vocês. Tá? Tá aqui, ó. A única diferença... não tem essa da planilha. Não, a única diferença está aqui, ó. Não tem nada de errado, não. Aqui tá a tabela, a coluna, para vocês colocarem litros por hora. Tá? Qual que é a diferença aqui? Na minha planilha, eu criei uma coluna a mais para facilitar o cálculo. Tá? Mas se eu não tivesse essa coluna aqui, o que vocês iam fazer? Tá? Antes de dividir pelo tempo, vocês iam dividir por 1000. Entendi. Entendeu? Então, a única coisa, assim, eu criei uma coluna a mais para facilitar o cálculo, mas se eu coloco só litros por hora, não está errado. O que vocês iam ter que fazer? Tá? Não, é porque na hora que eu vi agora a correção, eu pensei que eu tinha errado aqui, não fazer essa coluna. Errou. Não, eu só criei uma coluna a mais aqui para facilitar o entendimento de vocês, mas ali, esse cálculo estaria saber dentro de onde veio o número, né? Isso. Mas esse cálculo aqui estaria dentro dele. Tá? Ok. Podemos continuar? Alguém ficou com uma dúvida aqui? Professor. Oi, Robertão. Você naquela explicação no vídeo e tal, você tinha a vazão por litro por hora média de cada emissor. Certo. Vai utilizar esse valor para calcular o desvio, não é? Isso, é o que vem agora, Robertão. Ah, tá. Não, porque eu estou acompanhando aqui, só tem a vazão, mas não tem a vazão média. Mas de cada inspetor. A vazão média nós vai fazer ainda. Tá aqui, ó. Na verdade, ela já vem calculada, né? A hora que vocês... Na planilha que eu mandei para vocês corrigirem, ou melhor, vamos dividir. Na planilha que eu mandei para vocês fazerem, não tem aqui um campo para vazão média. Vocês calculam depois que vocês calcularem, fizerem tudo. Tá? Sim. Depois que vocês fizerem aqui, vocês calculam a vazão média. Tá? Na planilha que eu mandei para vocês corrigirem, ela está aqui, ó. A hora que vocês calculam a vazão aqui, ele já calcula a vazão média aqui. Não, mas não é de cada emissor? Não, tem que dividir por 9. Não, a vazão média é a média entre a vazão de todos os emissores. Tá? Tanto que eu fiz separado, depois na hora que você junta, dá a mesma média como se tivesse feito igual. Deixa eu tirar daqui. Ó, aqui são os emissores, estão vendo? Sim. Olha aqui no canto, ó, a média aqui, ó. 85,6. Tá aqui, ó. Ele já calculou. Mas o desvio tem que ser cada uma, a média de cada emissor, né? Perfeito, tá? Então, primeiro você acha a média.
A fórmula aqui. Tá. Primeiro eu achei a vazão média. Tá? Transformei cada emissor em litros por hora. Tá? Achei a média entre eles. Tá aqui a vazão média. Agora eu vou achar o desvio. Tá? O que é o desvio? Tá? A vazão de cada emissor menos a média. Tá? Aqui, ó. A vazão de cada emissor menos a média. Tá? Esse é o desvio. Tá? Então, 87,12 menos a média, 85,96 menos a média, 72,02 menos a média. Aí eu vou achar o desvio para cada emissor, para cada coletor. Aí o desvio, independente Tá? do sinal, ele é positivo, né? Isso. O que é isso aqui, ó? O que muita gente não entende na hora que olha essa fórmula? Esses dois risquinhos aqui, Aí. o que são? Não é um colchete, é um módulo. Tá? Quando a gente tem dois riscos assim, quer dizer que essa conta está em módulo. O que quer dizer módulo? Quer dizer que, independente do resultado, ele vai ser positivo. Tá? Quanto que é 6 menos 9? 3. 3 negativo? Não, 3. Tá? Tá em módulo. 3 positivo. Essa conta está em módulo. Tá? Na hora que eu faço isso no Excel, eu preciso colocar esse ABS aqui, ó. O que é esse ABS? Não é freio, tá? Quer dizer de absoluto, tá? Quer dizer que o resultado dessa conta vai sair em valor absoluto. Então, mesmo que teoricamente ele fosse negativo, ele vai sair como positivo, tá? Então, por isso que eu preciso colocar o absoluto aqui antes dessa conta, tá? A partir daí, tá? Então, calculei o desvio para todos os valores. E agora eu vou fazer o quê? Todo esse monte de número aqui, o que isso quer dizer? A soma de todos os desvios. Tá? Então, agora eu vou somar todos os desvios. Somei tudo. Tá aqui, ó. 73,93. A mesma coisa aqui. Tá? 73,93. Tá? Então, somei. Eu tenho agora a soma dos desvios, a vazão média. Tá? Só falta o quê? O número de emissores. Tá? Ah, professor, onde que está o número de emissores? Gente, é só contar. Quantos emissores foram avaliados? 9 emissores. Tá? Então é só fazer agora. Ó. Soma dos desvios dividido por N vezes vazão média. Ou seja, 9 vezes 85,06. Tá? Façam aí na calculadora de vocês aí para vocês acompanhar. Tá? Agora é a hora crucial. Tá? Vamos fazer aqui, ó. A calculadora ficou doida e não fazia. Soma dos desvios, tá? Dividido por número de emissores vezes a vazão média. Tá? Esqueci de fechar o parênteses ali, foi mal. Ó. 0,097. O que falta fazer agora? Tá? Menos 1. 1 menos esse resultado. Tá? Então, aqui, ó. 1 menos esse resultado. Para sair em porcentagem, vezes 100. Tá? Aqui, ó. 90,3. Tá? É o resultado que já sai aqui. Ó, a mesma conta aqui em cima. 1 menos... Ô Diego, e se der pouca diferença, igual por exemplo na conta que eu fiz, o resultado final deu 90,4. Tá errado ou é considerado certo? Não, tá certo. Isso aí é erro. Erro não, é diferença de cálculo. Ah, aqui nessa planilha é Excel, gente. Se tiver 50 casas decimais, ela vai considerar 50. Tá? Então, isso não é de jeito nenhum, isso não é erro. Tá? O resultado que dá aqui, você tem que multiplicar ele, como é que é? Eu não entendi essa última parte. Aonde? Depois que você divide aí divide pelo total de desvio.
Divide o total de desvio pela quantidade de emissor multiplicando a média. Isso. Dá esse resultado aqui. Isso, tá tranquilo? Ah, entendi. É, Agora no eu tô vendo. Excel, né? Agora se você for pedir na prova, aí ferrou. Ah, Robertão, para de chorar, rapaz. Por isso que nós estamos Não, revisando professor, só aqui. porque no Excel dá certo fazer. Mas na hora que você for fazer na prova, que nem que a gente vai. Eu mesmo fiz um jeito diferente e cheguei no resultado. Só que eu cheguei no. Eu peguei os valores da vazão média e fiz a média e cheguei no resultado 90,3 também. Ué, então tá certo, é. Então, tá certo. Só que eu vou pôr na munheca lá na hora na prova. Aí você pede o cálculo aí. Como que a gente vai começar assim? Entendeu? Os passos. Eu vou descobrir primeiro a vazão média, né? Isso, primeiro você vai transformar Os cada volumes. emissor para litros por hora. Para litros por hora. Vai Isso. fazer isso para cada um. Tá. Depois, acha a média, a vazão média. Achou a vazão média, acha o desvio de cada um. Mas a fórmula do desvio não é diferente? Como assim diferente, Roberto? Eu empaquei nisso aí, porque na hora que eu cheguei para fazer o desvio, eu falei, a fórmula do desvio, esse desvio é o desvio padrão, não é? Não, senhor. É desvio. Só desvio. O Roberto Desvio, desviou assim. aí lá para não sei para onde. Não, é isso que eu confundi na hora. Eu empaquei aí. Eu falei, uai, mas. Não é desvio padrão, não, Roberto. Desvio aqui é só a vazão do emissor menos a vazão média. Só isso. Ah, entendi. Em módulo, ou seja, não pode ter sinal negativo. A vazão média, né? Vazão média entre todos os emissores. Tá? Alô? Entendi. Tá todo mundo aí? Sim. Sim. Robertão, tá aí? Ô, professor. Ele tinha ido embora no desvio. Tá tranquilo? Podemos continuar? Sim, sim. O Marcão entrou aí? Tá aí, Marcão? Bom, acho que todo mundo entrou aí, né? Professor. Que apareceu. 300 que tinha caído aqui, professor. Aí eu tive que sair. Tá. Não, que apareceu você aqui. Eu achei que você tinha saído. Não, Pode falar, Débora. Lá na tabela, tem como o senhor voltar lá? Bora. Tá dando favor? Pai, tô gostando desse de vocês aí. Tava com saudade de vocês. O senhor falou assim que aqui nesse da vazão, né? Uhum. Você vai descobrir multiplicar pela hora lá, né? Só que aqui em cima tá falando que a avaliação foi feita em 85 minutos. Isso vai influenciar em alguma coisa? Perfeito, nós vamos chegar aí, mas o seu raciocínio é correto. Você tem que transformar isso para horas, independente do tempo que esteja. Isso tem que virar 1 hora. Então, se isso foi para 85 minutos, eu tenho que trazer para 60, porque 85 minutos é mais que 1 hora. Tá? Então, eu tenho que trazer para 60, que é 1 hora. Se tivesse sido 40, eu ia trazer para 60. Tá? Então, sempre para 1 hora. Tá? Quando a gente fala de aspersão, tá? Não daria diferença. Por quê? Porque o tempo foi mesmo para todos os coletores, certo? Tá? Então, se o tempo foi mesmo para todos os coletores, por que a gente traz para 1 hora? Porque a hora que eu trabalho em milímetros por hora, tá? Eu já vou ter aqui como resultado da precipitação média a minha intensidade de aplicação, tá? Que é aquele valor que a gente usa depois dos cálculos do tempo de irrigação. Tá? Então, se por acaso você transformar isso aqui só em milímetros e não trouxer para 1 hora, na aspersão não vai dar diferença. Tá? Por quê? Porque o tempo para todos foi igual. Na localizada, não. Eu tenho tempos diferentes. Tá? Então, eu preciso trazer tudo para 1 hora. Tá? Mas a gente costuma trazer tudo para 1 hora, tá? Porque aí a gente já tem como resultado da precipitação média
a intensidade de aplicação, que é um valor extremamente importante no manejo da irrigação. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Em relação ao cálculo aqui, pessoal, na irrigação localizada, ficou alguma dúvida? Professor, na verdade eu entendi muito bem a questão da explicação aqui pela tabela. Eu sabendo pela tabela, eu ainda assim preciso saber a fórmula? Olha, eu não digo para vocês que tem que ter decorado a fórmula, tá? Vamos pensar nível de avaliação. Aí, nível de avaliação, se eu pedir o CUC, eu vou dar a fórmula na prova. Tá? Em questão de uso, você não precisa estar decorado, que se um dia você precisar usar, você vai saber onde buscar essa fórmula. Tá? Agora, você precisa entender o passo a passo, não simplesmente decorar a tabela, tá? Porque, por exemplo, se numa prova eu dou só os valores de emissor e volume, tá? Aí a pessoa vai e tempo. Aí a pessoa vai entrar em desespero porque não tem a coluna de litros por hora e não tem a coluna de desvio. Tá? Então não é simples. Nem Só sempre cara você vai fazer ter. isso, né, professor? Não conta não, pô. Então nem sempre você vai ter uma tabelinha bonitinha só para você preencher os espaços vazios, entendeu? Sim, não que eu faço, tem coração peludo a esse ponto, mas às vezes, quem sabe. Não, nessa quarentena tá cabeludo. Ah. Sobre o cálculo, mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Outra coisa que foi bom a gente retomar esse assunto, que depois eu dei falta, que eu esqueci de falar para vocês no vídeo da apresentação. Tá? Em relação à classificação dos valores. Aqui, vocês chegaram num resultado de 90% de CUP. Tá? 90% de uniformidade. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é mais ou menos? O que esse resultado passa para vocês? Quero ouvir vocês agora. Fala, Eu pergunta. acho que acima de 70% é considerado uma boa uniformidade, não é? Depende. Tá? Se eu estiver falando de aspersão, tá? Tudo bem. Acima de 70%, uma boa aspersão. Tá? Se eu estiver falando de pivô, acima de 85%. Se eu estiver falando de irrigação localizada, acima de 90%. Tá? Então, até a nível de aspersão, acima de 90% é aquilo que é considerado excelente. Tá? Acima de 80%, bom. Tá? 70%, razoável. 60% já regular. E abaixo disso, ruim. Tá? Então, óbvio, quanto maior a uniformidade, melhor. Tá? Mas entenda assim, em aspersão, a gente busca aí acima de 80%. Tá? Acima, em irrigação localizada, o que a gente busca, que é o ideal, acima de 90%. Tá? Tranquilo nisso? Isso tem a ver com a eficiência, professor? Oi? Isso tem a ver com a eficiência do sistema? Depende, Robertão, não vamos confundir, tá? Aqui nós estamos falando de eficiência de distribuição, tá? Estamos falando de uniformidade. Tá? Aquela eficiência que a gente usou já várias vezes para transformar a lâmina líquida em lâmina bruta, não é eficiência de distribuição. É eficiência entre aquilo que é aplicado e aquilo que entra no solo. Tá? São eficiências diferentes. Aqui nós estamos falando de distribuição. Tá? Da porcentagem da área que vai receber a lâmina média. Tá?
Deu para entender ou complicou? Entendi. Ô, professor, confirma aí, o pivô central é 75%? Pivô central 85%, o que é considerado excelente. Tá. Então, beleza, pessoal. Falamos aqui de ligação localizada, vamos aqui para aspersão. Tá? Para aspersão, praticamente a ideia é a mesma. Tá? O que muda? Que a gente tem os coletores, normalmente o número de coletores é um número maior. Tá? Normalmente a gente não tem repetição, né, porque você faz a aplicação ali durante um determinado tempo. Depois você teria, para ter repetição, você teria que ficar fazendo a leitura, ligando o sistema de novo. Então, normalmente a gente não trabalha com repetição em aspersão. Tá? A não ser em pivô, tá? Em pivô a gente tem que trabalhar com 2 linhas, que nós falamos em aula. Cada linha distante 3 graus, que é para compensar o desnível das torres. Tá? Então, aqui, da aspersão, nós temos o número de coletores. Tá? Então, normalmente, o número de coletores, obviamente, é muito maior que isso. Tá? Dependendo da área, nós vamos trabalhar com 40 coletores, 60 coletores, até mais. Tá? Aqui eu passei só 10, porque senão vocês iam ficar 2 dias fazendo esse cálculo. Tá? Então, o número do coletor, o volume que foi coletado, tá? E aí depois nós precisamos passar isso para milímetros por hora. Aqui é a mesma coisa. Eu não precisaria ter essa coluna aqui, tá? Eu coloquei para facilitar a visualização do cálculo, mas eu poderia ter só essa. Como que eu transformo o volume coletado para milímetros por hora? Tá? Como que eu transformo milímetros, ml para milímetros? Tá? O que é milímetro? Tá? Milímetros é o quê? Pela 10ª vez. Tá? Milímetros é igual litros por metro quadrado. Metro quadrado. Tá? Então, qual que Aí, é tá vendo? a ideia? Qual que é a ideia? Primeiro transformar em litros, tá? E depois fazer a regra de 3 para 1 metro quadrado. Tá? Então, a primeira coisa, transformei para litros. Para transformar para litros, só dividir para 1000. 1000. Tá? Então, opa, deu bola aqui não. Então, primeira coisa, transformei para 1000. Tá? Então, volume dividido ml, né, dividido por 1000, transformei para litros. Tá? Então, 60 dividido por 1000, 0,06 litros. Tá? 0,06 litros, tá? Como que eu transformo isso em milímetros? Isso aqui é litros por qual área? Pelo diâmetro que nós pegou do coletor, né? Pela área do coletor. Tá? Como que eu chego na área do coletor? Ou raio ou diâmetro. Tá? Se eu tiver raio ou diâmetro, eu calculo a área de uma circunferência. Tá? Então foi dado aqui, ó, diâmetro do coletor. Tá? Qual que é a fórmula para calcular a área utilizando diâmetro? Pi. Tá? Quem fala a fórmula para mim aí? É pi, R ao quadrado? Tem mais coisa? Dividido por 4. Isso. Ao quadrado dividido por 4. Não, misturou aí, Robertão. Se for diâmetro, é π vezes diâmetro ao quadrado, tudo isso dividido por 4. Por 4. Se for raio, é πr É ao pi quadrado. vezes- é. Π vezes raio ao quadrado. Tá? Aqui eu dei o diâmetro. Tá? Então é só fazer π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Tá aqui, ó. Π vezes diâmetro ao quadrado, tudo isso dividido por 4. Tá? Se quiser usar o raio, pode usar, né? É Pode metade. usar. A diferença é que você vai ter que calcular o raio. Tá? Aqui eu já dei o diâmetro. O raio seria 0,05. Tá? Você teria que calcular o raio e depois fazer a área utilizando o raio. Da mesma coisa. Tá? Então calculamos a área. Então a área do coletor é de 0,007854. Tá? Então, vamos diminuir isso aqui. 0,079.
0,0079. Tá? Então, beleza. Então, esse volume aqui é uma regra de 3 básica de novo. 0,06 litros tá, para uma área de 0,0079. Tá? Eu vou ter X litros, tá, em uma área de 1 metro quadrado. Tá? Regrinha básica de 3. Tá? 0,06 litros para 0,0079 metros quadrados, X para 1. Tá? Então, 0,06 litros vezes 1 dividido por 0,0079. Tá? Ou seja, é só pegar 0,06 e dividir pela área. Legal? Então, tá aqui. A hora que eu faço isso, vamos fazer por parte aqui, ó. Igual litros dividido pela área. Tá. Cheguei aqui. Que unidade, que valor que eu cheguei aqui? Que unidade que é isso? Litro por metro quadrado. Milímetros, tá? Só milímetros, tá? Agora, esse valor, ele está em função de quanto tempo? Ele está em horas? Não. Não está em horas. Ele está em função do tempo que foi utilizado na avaliação. A avaliação ela foi feita em 85 minutos. Olha o tempo que foi utilizado. 80, aquilo que a Débora perguntou agora há pouco. 85 minutos. Tá? 1h25. Eu quero... Oi? Não, 1h25, né? 1h25. 1h25 minutos. Tá? É. Então, eu não quero isso em função de 85 minutos. Eu quero isso em função de 1 hora. Tá? Como que eu resolvo isso? É a grinha de 3 de novo. Tá? Então, 7,639 milímetros para 85 minutos. Tá? X para 1 hora, que são 60 minutos. Tá? Regrinha de 3. 7,639 vezes 60 dividido por 85. Tá? Tá aqui, ó. Volume, tá? Dividido pela área, tá? Que nós já fizemos, dividido por 85 vezes 60. É a mesma coisa. Tá? Transformamos isso para milímetros por hora. Vamos fazer aqui para vocês observarem. Esse vezes esse, tá? Esse resultado dividido por 85. Tá? Aqui, ó. Mesma coisa. 5,4 milímetros. Tá? Tranquilo aqui, pessoal? Como que você fez assim? Tranquilo, né? Ficou alguma dúvida aí, Robertão? Ô, professor, você então pegou esse 7,6 em 85 minutos, né? Isso. E você quer saber em 1 hora, né? Exato. E os outros 25 minutos? O que tem os pontos 25 minutos, Robertão? É porque na outra fórmula você usou 1.0... Não é 1.025? Aonde? Não, porque aqui é 1 hora e 25, né? É 1 hora e 25 minutos. 25 minutos. Isso. Aqui você descobriu o de em 1 hora. E os outros 25 minutos? Não me interessa, porque a gente está trazendo isso em milímetros por hora. Tá? Então, eu vou chegar na minha lâmina, na minha precipitação média em milímetros por hora. Tá? Se eu quiser saber depois quanto que ela é em 1 hora e 25 minutos, é só fazer a conta. Tá? Então, nós vamos padronizar aqui. Nós vamos trazer tudo em milímetros para 1 hora. Tá? Aquilo que eu falei anteriormente, Albertão. Se vocês não quiserem fazerem essa transformação para horas, quiser fazer só para milímetros,
vai dar o mesmo resultado. Tá? Por que a gente transforma em milímetros por hora? Para a gente ter intensidade de aplicação. Na hora que a gente fala aqui em precipitação média, é a mesma coisa de quando a gente fala em intensidade de aplicação. Tá? Que é uma informação importante para a gente fazer o manejo. Que na hora que a gente for fazer o manejo da irrigação, nós vamos usar a intensidade de aplicação em milímetros por hora. Porque daí eu sei quantas horas o meu sistema vai ficar ligado. Entendeu? Tá. Professor, Então, pode falar. deu intervalo, professor. Aguenta aí, Débora. Você não pega menos fila na cantina. Tô com fome. Vamos só terminar essa parte, pessoal, porque eu não gosto de forma online passar de 1 hora. Eu acho que fica muito cansativo. Porque você viu ela comendo até agora há pouquinho aí, você não percebeu, não? Eu vi. Não, ela já antes de você entrar, ela já estava comendo. Então. Ela já começou a aula comendo. Aula online é a mesma coisa que aula presencial, não está mudando nada. Então, o estranho seria se ela não estivesse comendo, né? Não está mudando nada a aula online de presencial, não. Tá tudo a mesma coisa. E o Robertão tá com os Kit Kat dele escondido no quarto aí. Parece o Homem-Aranha, fazendo assim com os braços, sem Kit Kat das mangas da camisa. Rapaz, debaixo daquela cama ali deve ter embalagem, hein? Rapaz, eu ando tossindo, tendo febre, espirrando, você acha que eu vou sair de casa? Vocês podem usar o Robertão. E a pipoca doce, Roberto? Aquele dia, mas ele ficou bravo que vocês deduraram ele, viu? O Robertão deve estar uma brisa agora sozinho, trancado, hein? Hã? Entendi, Fernando. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Fernanda? Vamos lá que a gente já encerra daqui a pouquinho para não ficar muito longa também a gravação para quem não assistiu também. Tem que parar aqui para passar um álcool em gel aqui. Ainda mais que o Robertão falou que tá tossindo, né? Então, o Roberto tá tossindo, é perigoso. É melhor você sair da live aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos só encerrar isso aqui, que na verdade a ideia da aula era falar de outra coisa, mas se deu pra gente aproveitar, foi bom. Tá? Então vamos lá, vamos encerrar essa parte aqui. Agora é a mesma coisa do que já foi feito. Agora é desvio. Segunda-feira, professor, no mesmo horário, hein? O mesmo bate-canal. É. Então vamos lá. Agora é desvio, tá? Como que nós vamos calcular o desvio? Da mesma forma, desvio tem que fazer a média, em né? milímetros por hora de cada pluviômetro menos a média, tá? Então calculamos a lâmina em milímetros por hora para todos, achamos a média, tá aqui, ó, precipitação média, tá? 5,8. Agora nós vamos fazer o desvio. Então a lâmina de cada um menos a média em módulo, porque não pode ter sinal negativo. Tá? Fizemos o desvio para cada pluviômetro, para cada coletor, e chegamos aqui no desvio. Tá? Do desvio, nós vamos achar a soma dos desvios. Aqui, ó, 14,56. É a soma dos desvios. Professor, esse Excel aí faz as contas diferentes. Você bate o número aqui, não dá igual. Ou ele arredonda, ou ele joga para baixo. Você tem que tirar as casas decimais. Não é? Você fala em relação ao número de casas? Eu não sei, porque esse primeiro desvio de 0,36 na calculadora dá 0,4. A sua calculadora não está para mostrar só uma casa decimal ou não? Eu não sei mexer nisso aqui não, hein? Ela deve estar fazendo isso, ela deve estar mostrando. Porque ela vai arredondar, né? Se ela tiver para mostrar só uma casa decimal, ela arredonda para 0,4. Entendi. Depois o Robertão, na hora que voltar, o Robertão mexe na calculadora. Então, beleza. Fiz os desvios, achei a soma dos desvios. 14,56. O cálculo é o mesmo. Soma 1 menos soma dos desvios dividido pelo número de amostra vezes a lâmina média. Então, soma dos desvios 14,56. Vamos fazer o cálculo separado.
Ó, soma dos desvios dividido pelo número de coletores vezes a precipitação média. Cheguei aqui em 0,25. Agora é 1 menos esse resultado vezes 100 para a gente chegar a isso em porcentagem. 1 menos esse resultado, tá? Isso vezes 100. Não pode esquecer de colocar o parênteses. 74,7. Tá? Ou seja, esse cookie para irrigação localizada está dentro do aceitável, tá um cookie bom. Tá? Esse cookie para aspersão poderia estar melhor. Não está dos piores, tá? Está um cookie razoável. Mas para a gente falar que está um cookie excelente, ele teria que estar acima de 80%. Tá? Outra coisa, pessoal, que eu acredito que foi falado na aula. Tá? A gente não pode fazer isso, essa avaliação, com presença de vento. Tá? Então, se durante a minha avaliação tive um vento médio superior a 2 metros por segundo, a gente teria que repetir. Tá? Então, sempre fazer isso aí num dia que tiver pouco vento. Tá? Não digo fazer à noite, porque à noite ninguém vai ficar no campo fazendo avaliação, né? Mas fazer aí no horário que tiver pouco vento. Tá? E se tiver um resultado ruim, o que pode ser feito para melhorar esse sistema? No segundo caso aí? Isso. Vou tirar aqui da projeção, porque agora para a gente conversar um pouquinho. Aumentaria o número de não, o número de pluviômetros não influenciaria, né? Você está falando do sistema, né? Tem que melhorar a vazão, né, do aspersor, né? Ficou alguma dúvida, pessoal? Só para a gente finalizar esse assunto. Professor, assim, não pode ser feito com vento, né? É óbvio que tudo não é feito quando tá com menos vento, é feito quando tem menos vento possível. Só que lá, quando estiver fazendo a irrigação, que tiver vento, isso não é prejudicial? Por isso que naquela aula que nós falamos lá sobre métodos de irrigação por aspersão, a gente sofre influência do vento, tá lá? Foi falado naquela aula, tá? Então, se é uma região que venta muito, a uniformidade do seu sistema ela vai ser prejudicada pelo vento. Tá? Só que o que acontece? No campo, no dia a dia, a preferência de aplicação é à noite. Né? Tanto pela energia mais barata, quanto por ser o horário do dia em que tem uma menor velocidade do vento. Tá? Então vamos lá, se meu sistema está com uma baixa uniformidade, o que eu vou olhar? Tá? Você, engenheiro agrônomo, foi lá, te contrataram para fazer a avaliação do sistema, a avaliação ficou ruim. O que você vai observar? Tá? Primeira coisa, tá? Você vai coletar, lembra lá dos slides que a gente mostrou? O que mais foi avaliado fora a uniformidade? Tá? Pressão na saída do aspersor, tá? Vazão do aspersor. Tá? Por quê? Porque com esses dados, o que a gente vai fazer? Confrontar com o catálogo. Tá? A gente vai ver se essas informações estão batendo o catálogo. Tá? Se o espaçamento está adequado, qual é o espaçamento que está sendo usado. Tá? O espaçamento que está sendo usado bate com o catálogo. Tá? Todos os aspersores ou emissores são iguais, são da mesma marca, mesmo modelo, com a mesma vazão, com os mesmos bocais, ou foi o produtor, conforme foi quebrando, foi trocando, Deus dará, do jeito que ele quis, sem manter a uniformidade. Tem, às vezes, eu posso ter, às vezes, aspersor com bocal entupido, às vezes, só de desmontar os bocais, limpar, já melhora. Eu posso ter um sistema super ou subdimensionado. Às vezes eu vou medir a pressão ali na saída do bocal, do aspersor. Se a recomendação é de 30 MCA,
às vezes está com 25, às vezes está com 35. Tá? O sistema pode estar subdimensionado, pode estar superdimensionado. Tá? O que eu vou fazer se for o caso? Tá? Se for um sistema que estiver subdimensionado, ou seja, tiver com pressão menor do que a indicada, eu preciso dividir esse sistema, preciso setorizar esse sistema. Tá? Então, em vez de irrigar a área toda de uma vez, eu vou dividir em 2 áreas, tá? Porque daí eu consigo ter uma pressão maior. Tá? E aí eu vejo se essa pressão ficou compatível. Tá? A pressão está superdimensionada. Vou ter que botar aí nesse sistema um regulador de pressão, tá? Que é nada mais do que como se fosse um registro que vai aplicar uma perda de carga naquela tubulação, tá? E aquela perda de carga vai diminuir a pressão. Tá? Então são medidas aí que podem ser tomadas para melhorar a uniformidade do sistema. Tá? Mas tudo isso, pessoal, essa é uma aula que eu faço questão que vocês tenham, essa aula prática, tá? Uma aula que a gente faz tudo isso. Tá? A gente monta a avaliação do sistema, vocês fazem os cálculos, é uma aula super legal e que vocês vão ter. Tá? Se vai ser antes desse semestre, se vai ser antes da prova, se vai ser depois da prova, se vai ser semestre que vem, tá? Não sei, não tenho como garantir nada para vocês agora. O que eu posso garantir, vocês vão ter essa aula nesse semestre ou depois, mas essa aula de uniformidade de sistemas é uma aula que eu faço questão que vocês tenham. Tá? É uma aula que dá para a gente observar muita coisa, discutir bastante coisa em cima disso. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, eu tenho uma curiosidade. Pode falar. Por exemplo, se eu for fazer uma avaliação num sistema de pivô central, e essa área minha não é plana, tem um ponto que é mais alto e um ponto que é mais baixo dentro do pivô. Certo. Tem uma área indicada onde eu tenho que distribuir os coletores ou pode ser qualquer ponto? O ideal é que você faça isso num ponto mais plano, né, César? Porque imagina o seguinte, se sua área não é plana, vai ter um ponto em que o seu pivô ele vai estar na baixada, outro ponto que ele vai estar no ponto mais alto. Tá? Mas entre esse período, você tem uma faixa de transição ali, uma faixa mais plana. Tá? Então, o ideal é que você faça essa amostragem nessa faixa mais plana. Tá? E não no ponto mais baixo e nem no ponto mais alto. Tá? Certo. Mais alguém? Professor, deixa eu perguntar. Esse vídeo você vai disponibilizar onde? Porque meu celular acabou a bateria no meio aqui da aula e eu me perdi aqui na explicação. Não, eu vou disponibilizar da mesma forma que as outras aulas. Vou colocar no meu canal do YouTube. Vou mandar daqui a pouco um novo plano de aula. Então, aquele plano de aula que eu já mandei na área do aluno, eu vou mandar um outro. Tá? E esse outro plano de aula vai estar o link dessa gravação lá no YouTube. Tá? Ah, sim, entendi. A única coisa é o seguinte, eu não vou deixar essa aula em aberto. O que quer dizer em aberto? Ela não vai estar listada. Tá? Então, se você for lá no meu canal e entrar no canal, você não vai ver essa aula. Tá? Para você ver essa aula, você vai precisar do link. Então, só vai ter acesso a essa aula quem tiver o link direto. Tá? Então, quem quiser rever ou passar para os outros colegas, é só pegar o link que eu vou mandar no plano de aula e aí com o link vocês conseguem acessar o vídeo. Tá? Eu não vou deixar em aberto porque como a gente interagiu tudo mais, então eu acho legal ficar restrito só à sala, não deixar aberto para quem mais quiser ver. Tá? Tranquilo. Beleza, pessoal? Beleza, então. Pessoal, vou encerrar por aqui então, para a gente não estender demais, porque acho que fica meio mais cansativo do que normal. Professor. Só para saber, rapidinho, Débora. Para as próximas aulas, vocês acharam mais produtivo dessa forma? Qual é a opinião de vocês? É melhor, né? Eu ia perguntar essa questão. Eu achei bem melhor assim, interagindo do que fazendo sozinho. Bom, Porque eu vou falar, hein? Você vendo a videoaula gravada, você vai tirar dúvida com quem? Então, a ideia é que vocês pudessem... A ideia era que vocês fossem vendo a aula durante o horário de aula
e poder perguntar, né? Já que a gente ficava aqui Mas, de prontidão. mas é mais complicado, porque acaba que você não consegue entrar na hora e não se depois, e quando se já passou, aí complica. Aham. Não, mas beleza. Se vocês acharam assim mais produtivo, vamos trabalhar dessa forma, então, para Pelo menos assim, né, já fica acostumado com o horário, né? Não perde o horário. Então, fechou, então. Ô, professor, mas não tem a possibilidade de mesmo assim, estar disponibilizando o vídeo, não, né? Não, é o que eu falei, César. Não só a parte inicial onde a gente estava só conversando, aquilo lá eu não gravei. Mas do momento em que eu comecei a explicar a planilha para frente, tá, começou a aparecer gravando aqui. Então, tudo isso até agora está sendo gravado. Tá? Então, tudo isso aqui vai estar sendo disponibilizado. Então, quem perder as próximas aulas, mesmo que for em horário de aula assim, vai poder assistir depois. Vai Né? poder assistir. Tá? Mas é melhor sim. A única coisa que eu peço para vocês, então, pessoal, tanto para a aula de segunda quanto para a aula da próxima quinta, tá? Já que a gente vai estar fazendo isso juntos, acompanhe com caderno e calculadora do lado, tá? Porque daí eu vou mostrando aqui, vocês vão fazendo os cálculos e já vão vendo, já vão tirando as dúvidas. Aí, ó, o Newton já com a ferramenta na mão aí, ó. Tá no jeito aqui. Beleza? Beleza. Então, bom descanso para vocês. Beleza, teacher. Bom resto de semana, bom final de semana. Professor. Oi? E tem outra forma de chegar nesses resultados, né? Que você falou ali. Como assim, Robertão? Da aspersão? Eu fiz de uma outra forma, a forma que você está explicando no vídeo, e aí eu cheguei no resultado. É só para mim não me perder na hora que eu passar para o caderno, né? Porque na hora que eu passar para o caderno, porque a prova não vai ser no Excel, vai ser no escrito. Né? Então, eu fiz utilizando a vazão média de cada aspersor. Certo. Eu fiz de cada aspersor, eu descobri a média daquele aspersor individual. Sim. Também dá para chegar nessa forma. Foi a forma que a gente fez, Robertão. Roberto, só que você fez assim, por exemplo, você fez as 3 médias de um aspersor, as 3 médias de outro, 3 médias de outro. Aí se no final você somar as 3 médias para chegar em uma, vai dar a mesma coisa de você somar todos e dividir pela quantidade de emissor. Não, eu dividi cada média do... Deixa eu ver aqui que eu estou com a planilha aberta. Eu dividi cada média, eu fiz o quê? Eu peguei o valor... o número de pluviômetro. Eu peguei aqui no caso dos emissores. Então, são 9, né? O de cima. O primeiro, são 9. O que eu fiz? Eu peguei a vazão total, aquele 87,12, que ele estava mostrando lá, e dividi por 9. Eu descobri a média de um aspersor, né? Nossa, achou a média geral, Robertão. Você fez o que a gente fez. Então, eu cheguei no mesmo valor, professor. Mas você fez a mesma coisa que a gente fez, Robertão. Mas é o mesmo valor, Roberto. Eu também fiz. Lembra aquele dia que nós estávamos conversando pelo WhatsApp? Você falou que tinha que fazer a média de cada um. Eu fiz a média deles. Só que como você usa na fórmula só uma média, não tem como você usar 3 médias, vai usar a fórmula 3 vezes? Não. Eu peguei o valor... Aí eu tive que fazer somar as 3 médias e dividir por 3, que era a quantidade de média. Deu a mesma média geral. Falei, então eu estava perdendo tempo. Sim, só que na hora que você pega o número de emissores, que são 9 aqui, que são 3... Tá. Agora você está falando não da lista que eu passei, do exemplo que foi feito na aula. Isso. Agora caiu minha ficha, Bertão. Dá a mesma coisa. Tá? Ou você faz a média entre cada aspersor, de cada emissor, depois acha a média geral. Ou a média geral para cada repetição e depois faz a média entre elas, é a mesma coisa, Robertão. Não vai mudar nada. Aí você pode ficar tranquilo.
É porque eu vi que chegou no mesmo valor. Aí eu falei, uai, Não tem porquê da diferença. É a mesma coisa. entendi. Era Beleza? isso, minha dúvida, professor. Obrigado. Então Hein? fechou, Robertão. Ô, Roberto, como é... vai devagar aí na verdinha aí, que senão não vai, seus neurônios vai... Rapaz, eu comentei com o Nilton uma vez, professor, que falou, ó, o Diego passa umas atividades que faz a gente pensar. Eu tava fazendo sem os vídeos. Aí eu tava acompanhando pelos livros. Eu falei, o que é esse desvio? Eu empaquei nesse desvio. Eu olhando pra esse desvio, será que é desvio padrão? Aí eu enrolei todo. Às vezes vocês complicam o que é simples, entendeu? Mas a profissão é assim mesmo, né, professor? Não, A gente tem que pôr a cabeça para pensar, para resolver os problemas, essas coisas. Exatamente. Rapaziadinha, bom descanso pra vocês. Bom jantar. Segunda estaremos aí. Falou então, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, professor. Falou. Alô, boa noite. Boa noite.